Bom dia! Hoje, dia 5 de fevereiro de 2021. Eu sou o presbítero José Filho e estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus com você nesta manhã e neste dia maravilhoso que Jesus ele entregou para nós. Eu quero ler aqui uma passagem no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 a seguir, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Jesus, neste momento, eu quero falar sobre a palavra de Deus. No livro de Mateus, Jesus ele começa a pregar uma série de sermões práticos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E ele sobe ali no monte e ele começa a ministrar o seu primeiro sermão de mensagens práticas do reino dos céus que uma pessoa pode fazer para seguir a vontade perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra. A palavra de Deus ela é maravilhosa. E aqui nesses 3 capítulos, nesse primeiro sermão de Jesus, você pode achar aí coisas maravilhosas do ensino do nosso Deus para as nossas vidas. E ele, então, aqui no capítulo 7, já nos últimos versículos, ele conclui a mensagem que ele havia pregado no Sermão da Montanha, falando sobre os 2 alicerces. E ele então diz que existe um homem sábio, prudente, e existe um homem louco, insensato. Ou seja, ele disse assim: aqueles que ouvem essas minhas palavras. Que palavras? Todas essas que ele acabou de pregar no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que você pode estar meditando nesses 3 capítulos que são verdades eternas do nosso Deus para as nossas vidas. Então ele conclui dizendo: olha, o homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e edifica a sua vida, a sua casa sobre a rocha. É semelhante ao homem que faz isso, porque descendo a chuva e correndo os rios, e assopraram os ventos, e bateram naquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo homem que ouve a palavra de Deus e as pratica, ele é comparado a este homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha aqui é Jesus. Imaginem, nós precisamos ter uma base fundamental, uma base perfeita, aonde a nossa vida deve estar alicerçada, firmada. E esta base é Jesus. Jesus é a nossa base. A palavra de Deus ele tem que ser o nosso sustentáculo. Nós precisamos colocar a nossa vida sobre esta rocha, a pedra fundamental de esquina que os edificadores rejeitaram, que é Jesus Cristo. E se nós edificarmos esta casa, a nossa vida sobre essa casa, sobre essa rocha que é Jesus, nós então estaremos seguros. E aqui Jesus diz assim, ó: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
Jesus, ele nos dá uma vida inteira para que nós possamos voltar para Ele, as nossas vidas. Da hora que nós nascemos até a hora que nós partimos deste mundo, Jesus nos dá a oportunidade para vivermos na presença dEle, para que nós possamos voltar as nossas vidas para Ele, dar honra a Ele, construir uma vida baseada na Sua vontade, na Sua perfeita vontade, na Sua palavra. E aqui Jesus ele está dizendo que Jesus é a rocha e nós precisamos estar ligado nele. E aqui está dizendo que quando nós fazemos isto, aqui está dizendo: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Durante todo o tempo que nós vivemos, Jesus ele nos dá um tempo que é algo precioso, é algo que mais precioso que nós temos nesta vida, é o tempo. E Jesus aqui, ele deu muito tempo para nós. Ele disse que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. Aqui está falando de estações, de um tempo que Deus entrega para nós, condições de vida e vários momentos da nossa vida e situações que Deus nos dá para nos ensinar a viver, nos está dando a oportunidade de conhecer e de construir uma vida baseada na palavra de Deus, para que nós possamos estar firmes na rocha. Se nós construirmos a nossa vida nesta rocha, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir tanta coisa sobre a nossa vida, mas nós não vamos cair se nós estivermos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Não se engane, meu amigo. Não coloca a sua fé em algo vã. Não coloca a sua vida sobre a areia, sobre algo que não tem sustento, que não vai te sustentar. O homem é insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Durante o tempo da vida que ele teve esta oportunidade de estar na presença de Deus, de construir a sua casa, não, ele construiu a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e veio os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Meu amigo, Jesus está dizendo, vá para Ele. Não deixe que a sua vida seja em vão, que toda a sua vida seja em vão, onde você pode construir a sua casa sobre a areia e quando vir as dificuldades da vida, além de nós não suportarmos ali, porque estamos edificados numa areia, se a pessoa fizer assim, além dele viver uma vida sem sustentação, a queda é muito grande. Além de cair, a queda é muito grande, por isso nós não podemos perder a oportunidade de colocar a nossa vida na presença de Deus. A nossa base, o nosso sustentáculo deve ser Cristo Jesus, deve ser o alicerce em nossas vidas para não cairmos em condenação. E Jesus está nos dando este tempo, Ele é maravilhoso porque Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá até a base para nós construirmos. Quando nós vamos construir uma casa, nós começamos pela fundação. E Jesus está dizendo o seguinte, meu irmão, basta construir sobre mim. A fundação está pronta. É só construir sobre mim. Jesus nos dá esta garantia. Por isso eu te faço um apelo neste dia. Constrói a sua vida na presença de Deus. Cristo está aí às portas, esperando você, dizendo, vem até mim, que eu sou aí a pedra que pode se sustentar a sua vida para sempre. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Senhor Deus, eu te apresento cada pessoa que está ouvindo este devocional. Pai querido, neste dia 5 de fevereiro de 2021. Pai querido, faça com que esta pessoa, esta vida, Senhor Deus, construa a sua vida na tua presença, Senhor Deus, no alicerce, na rocha eterna, Senhor Deus, que é o Senhor Jesus. Pai querido, abençoa a vida de cada um, Senhor Deus. Abra a mente, o coração, Senhor Deus, e faça com que cada um de nós venhamos entender, Senhor Deus, que a base é o Senhor. Não podemos fugir disso, Senhor Deus, mas que o Senhor Deus seja a nossa base. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa abençoar cada um neste dia.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.